Então, vamos falar um pouco sobre algo que é realmente importante para todas as pessoas e em qualquer época, local e cultura. O nosso assunto tem por tema: atente. Essa palavra simples nos fará meditarmos um pouco sobre a necessidade de meditarmos para compreendermos coisas que podem parecer complexas e até mesmo difíceis, mas muito comuns em todas as pessoas existentes sobre a Terra. Então, o que você faria se cientistas, autoridades, pessoas realmente capacitadas, renomadas e respeitadas em toda a humanidade no sentido geral, descobrissem e trouxessem a exatidão de uma substância que proporcionasse prazer, satisfação, sensação, empolgação, ondas extasiantes, de modo que levasse ao clímax do êxtase, bem mais do que qualquer tipo de substância conhecida como maconha, cocaína, heroína, LSD, crack, álcool, outras mais. E mais, não trouxesse dano nenhum, espiritual, emocional, física, financeira, cultural, educacional, em todos os aspectos. Não viciasse, não trouxesse fissura insuportável, regordosa ou morte por excesso de uso, que é a overdose. Em nada fosse prejudicial ao ser humano, sem sermos hipócritas, demagogos, moralistas ou falsos. Quem não ia querer conhecer tal substância? Essa tal substância, simplesmente existe de forma indefinida, mas alguns só a conheceram agora, ou há meses, anos, décadas, séculos, mas de tanto bater a cabeça procurando soluções sobre os problemas com as suas variáveis, a busca pela satisfação humana, alguns menos nobres, depois de muitos estudos, debates, informações, pesquisas, análises e em tudo procurando respostas em épocas, locais, culturas, tem-se chegado à conclusão simples e clara dessa real possibilidade. Pode parecer utopia ou um sonho irrealizável, às vezes até mesmo loucura, fanatismo, uma tentativa ignorante de tentar se ludibriar em algo inapropriado e inconveniente para o ser humano. Mas não é isso. Pelo contrário, é algo real e possível. As pessoas não precisarão mais viver à margem da sociedade, pois a sua distribuição será gratuita e em diversos lugares, sem restrições, para todos, sem acepção de pessoas. Essa substância não traria danos no sentido moral, social, emocional, físico ou espiritual. Não haverá necessidade de agir de maneira absurda, suja, vergonhosa, medíocre, insana, violenta, destrutiva, suicida e por aí vai. Pois ao obter e usufruir desta tal substância, qualquer que seja, passará a ser admirado, pois o seu uso trará vigor, ânimo, inteligência, alegria, controle de si, virtudes tantas que serão realçadas espontaneamente, nos tornando bons, pacíficos,
respeitosos, educados, humildes, sinceros, amigos, servos, altruístas e um monte de adjetivos saudáveis e disponíveis para a felicidade do ser humano individualmente e coletivamente. Com uma grande e espetacular vantagem, traria satisfação todos aos nossos anseios, dentro de uma experiência de prazer, uma condição emocional inimaginável, incomparável. Eu acredito que nessa altura, diante dessas informações, todos que estão me ouvindo estão com seus corações saltitando ao ponto de estarem quase que aos berros gritando: onde eu encontro essa maravilha? Quero algo disso agora. Como? E onde está? Calma, sejamos sensatos. Quem em momento de adicção ativa já não sofreu, roubou, mentiu, machucou, decepcionou, feriu, perdeu e fez inúmeras coisas que são tristes, vergonhosas e, ao mesmo tempo, totalmente doentias, já passando por tratamentos sérios, capacitados, profissionais, eficientes, em plena consciência da sua doença e impotência diante das substâncias diversas, sejam lícitas ou ilícitas, que se busca no sentido de falta de conhecimento próprio ou uma influência no decorrer da existência, ou traumas que foram colocados por acontecimentos inesperados no nosso desenvolvimento, ou até mesmo o ambiente em que estamos expostos. São variáveis as possibilidades. Primeira dela, a predisposição humana para se desenfrear na busca da satisfação, como se isso fosse a coisa mais importante. E pode ficar tranquilo, isso não é somente para uma pessoa. Todos os seres humanos, em todas as épocas, em todos os lugares, culturas, têm essa dificuldade de sobreviver sem a satisfação pessoal. Muito bem. Então, quem nunca fez tais coisas, mesmo indireta ou impensadamente? Não é verdade? Agora, tendo plena consciência disso, não esteja aqui como eu, vislumbrando, sabe, depois de informações seguras, coerentes, que há algo tão bom e saudável, que possa trazer sensação de prazer sem igual, e tão maravilhosa, tão plena. Não esteja agora mesmo almejando, sinceramente, como ser humano que somos, experimentar tal maravilha. Então se segure, fique calmo, respire fundo, feche bem os olhos, encha o pulmão de ar, segure por 5 segundos e solte vagarosamente, e abra os olhos e perceba de forma clara e nítida. Não é algo voltado para crença, para ideais religiosos, para conceitos filosóficos, para definições de grupos específicos. Não. Veja bem. Independente da sua crença, independente da maneira que você observa a respeito de algo divino, de algo superior, você já foi feito completo e totalmente pleno. Nunca se esqueça disso. Para com todas as suas necessidades. Há em ti, individualmente, ferramentas para você trabalhar e melhorar as áreas espirituais do seu homem interior, as áreas emocionais do seu homem intelectual, as áreas físicas do seu homem exterior. Pois você foi feito por alguém
tão perfeito que não poderia deixar nada a desejar ou a faltar, nem um micro-organismo que seja está desorganizado com o universo. Tudo que você precisa para experimentar de forma lúcida, real e verdadeira essa condição que lhe proporcionará uma paz, alegria, esperança, satisfação, completude, harmonia, perfeição constante e eterna. Sabe o que é? Você entender que nada falta, que nada está impossível ou inacessível para ter todas essas maravilhas que já lhes foram concedidas a partir do momento que você tem existido como ser humano. Pode parecer complexo, mas é simples. Olhemos, isso depende muito da maneira que você ouve e compreende. Faça uma introspecção, olhando sinceramente para si mesmo e observe como você vive e como você procura se relacionar com um ser supremo, que para muitos tem diversos títulos ou nomes. Vamos aqui usar o termo Deus, e a resposta virá claramente. Muito bem. Pois para alguns isso pode parecer novo, mesmo sempre tendo existido. Para outros pode parecer estranho e complicado, mesmo sendo tão simples e claro. Outros podem serem vistos como inacessível, mesmo sendo mais do que acessível. Outros podem pensar que seja tão caro, mesmo sendo de graça. Até que outros possam pensar, isso é uma utopia, mesmo sendo tão real e verdadeiro. E por aí vão os conceitos e ideias sobre essa maravilhosa condição que completa totalmente o ser humano, que o faz ficar pleno e seguro, equilibrado e saudável, benéfico e útil, e realmente usufruidor das grandes possibilidades que o tempo da sua existência lhe proporciona. Para levar a entender de forma simples, atraente e explícita que o verdadeiro Deus e a vida eterna, ele sendo algo inexplicável, indefinido, incompreendido, e motivo de diversas expressões, conceitos, grupos, ideias, ele se substanciou em um homem chamado Jesus. Para alguns, é enfático o fato de chamá-lo pelo nome cujo a cultura que ele se expressou apregoa, o nome Yeshua. Mas o fato mais importante é a pessoa tê-lo conhecido, ter tido com ele um encontro. Isso é algo tão pessoal, isso é algo tão real, que qualquer que seja que tenha essa experiência não tem como voltar atrás e tentar contestá-la. Ao se substanciar, ele fez algo que era impossível a todos os seres humanos, por causa da natureza, da predisposição e da deficiência do homem, da nossa natureza, da nossa vida, da nossa carne. E ele então se torna um sacrifício para aplacar, para pagar, para nos livrar, para nos curar, para nos restabelecer com aquela vida que Deus concedeu definitivamente para nós. Sim,
ele se substanciou em Jesus Cristo para todos os homens. Não é uma religião, não é uma filosofia, não é uma maneira de tentar convencer a quem quer que seja, mediante a um autoritarismo, a uma obrigatoriedade. Não. É uma realidade que quando o ser humano encontra, ele realmente tem uma vida melhor. Essa substância, ela é o suficiente e totalmente eficaz para o homem. Em tudo. Ela sobrepuja, ela nos faz abrir mão de qualquer que seja os desejos errados e doentios e prejudiciais. E ela não tem como uma obrigatoriedade, uma ditadura, um algo pesado, um algo desagradável, um algo escravizador. Não. Ela atua de forma sincera, livre, espontânea. Ela até mesmo espera que nós venhamos aceitar, respeitando a nossa liberdade de escolha. Independente de como você o conhece, Yeshua, Jesus Cristo, o homem de Nazaré, o menino Jesus, o Deus que se manifestou em carne, ele é tolerante para com a nossa ignorância e tentativa humana de tentar explicá-lo, olhando para nossas necessidades e nos ajudando, passando a ser conosco, passando a estar em nós, nos capacitando para sermos agradáveis e usufruidores daquilo que ele por nós realizou. E então, o que você acha dessa substância? Seja franco, você está cheio de vontade. Pode até não querer reconhecer por causa do orgulho, por causa da situação, por causa da circunstância, por causa das decepções, por causa das frustrações, sim, por causa de inúmeras pessoas que tanto lhe falaram dele, tão distantes estavam dele, e tão contrários viviam para com ele. Mas se você apenas experimentá-lo, ou já tendo experimentado, você sabe, você terá a maior prova das maravilhas que neles está possível, disponível para você. Isso aqui não é uma ideia para tentar convencer você a vir para a nossa religião. Isso aqui não é um proselitismo. Não. É apenas um compartilhar desta maravilha que um dia eu pude experimentar. E tenho absoluta certeza, com o ser humano, que não há como contestar. É realmente eficaz. Está nas suas mãos, está ao seu dispor, está em sua possibilidade, o querer ou o rejeitar. Essa substância é o suficiente para você. Deus abençoe e te faça compreender e agir sabiamente para com essa oportunidade.